Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José. Hoje um pouquinho atrasado, mas sempre aqui com vocês, nesses tempos em que nós estamos acompanhando discussões sobre possíveis projetos de lei de anistia para os criminosos do dia 8 de janeiro aqui no nosso país. Mas nós todos sabemos que essas iniciativas já nascem viciadas, seja por um vício moral, um vício ético, um vício jurídico, um vício constitucional, porque nenhuma dessas proposições tem algum tipo de caráter humanitário. Todas elas visam beneficiar o maior criminoso de todos os tempos na história do nosso país. Portanto, eles não conseguirão. Todos os vícios que eu estou mencionando aqui para vocês nesse momento, eles serão levados em consideração lá no Supremo Tribunal Federal se essa história toda continuar a ter algum tipo de sucesso dentro do Parlamento brasileiro. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e vamos desmontar aqui também argumentações absolutamente canalhas, covardes, tóxicas que a extrema-direita está fazendo, inclusive pela voz do pastor, principal líder dessas criaturas todas, pelas redes sociais e entrevistas. E vou falar com vocês também sobre o medo que está cada vez mais severo, cada vez mais profundo, no centro do clã Bolsonaro. Nós temos que falar dessas criaturas, porque enquanto eles não forem para as cadeias, nós temos aqui essa obrigação moral aqui no nosso país. Porque só assim nós teremos, de fato, uma pacificação para discutirmos os nossos problemas no cotidiano, já num país pacificado com o afastamento dessas criaturas todas para uma cadeia, né? Bom, então, antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu vou começar o nosso papo aqui tentando esclarecer, de uma vez por todas, algumas questões que eu tenho lido aqui nos nossos comentários. Sobre se as joias que Bolsonaro embolsou, se agora está tudo liberado por conta de uma decisão do Tribunal de Contas da União. Bom, notícia da Veja. TCU decide que presentes pessoais recebidos por presidentes não são patrimônio público. A falta de fundamentos legais teria embasado a decisão do Tribunal de Contas da União. Gente, o Tribunal de Contas da União tem várias pessoas ali que têm um vínculo com o Bolsonaro. O relator desse texto, lá no TCU, foi chefe de gabinete do Bolsonaro, é amigo do Bolsonaro. Ele teria que, por hombridade, se declarar impedido de dizer alguma coisa nesse processo administrativo no Tribunal de Contas. Mas exigir caráter dessas criaturas desse universo paralelo, aí é muito difícil, né? Portanto, ele absolveu, ou tentou absolver a figura do inelegível, dizendo assim, não, mas o Lula levou um reloginho também. Então, todo mundo pode ficar com os bens que foram dados por debaixo do pano, de qualquer maneira, está tudo liberado. E não é assim, porque o Tribunal de Contas da União não tem poder jurídico, ele não estabelece sentenças jurídicas. Portanto, não é o Tribunal de Contas da União que vai revogar o Código Penal brasileiro, que diz que o crime de peculato é você se apropriar de alguma coisa que não lhe pertence, pertence à administração pública. Portanto, eles estão tentando ali dar um salamaleque para tentar salvar a pele do inelegível. Nós veremos primeiro o inelegível ir para a cadeia pelo atentado ao Estado Democrático de Direito ter insuflado tantas criaturas para irem em cana também. Essa é a primeira etapa. A outra vai ser de responsabilização do ladrão de joias e a sua crime, conforme bem apontou o relatório, o inquérito da Polícia Federal e a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o entendimento da Procuradoria-Geral da República. Certamente acontecerá, nós veremos em breve. Então o medo se abate, né? Eles viram que o ato ontem deu uma murchada, por mais que eles queiram bombar nas redes, não vai dar não. E a criatura está dizendo coisas como essa que eu mostrei para vocês, cara, né? Não tem a menor dúvida. Onde tu tirou essa? Não tem a menor dúvida. Envenenado. O cara vamos quis você transformar num, sei lá, vamos transformar. mas eu vou estar morto mesmo. Não me interessa o preso. Se você dor de cabeça com ela preso, ele tem que estar eliminado. Até que tem uma preocupação, né? Que um sniper pode te pegar, a coisa mais fácil que tem. Porra, viver assim deve ser uma merda, cara. Você tem que desligar, né? Se o nego prender, vai me matar. Eu não tenho a menor dúvida. Então, a criatura está com esse pânico. Aí passa para os filhotes, né? Os filhotes não são nada destemidos, né? A criatura do Dudu Bananinha está lá fora e veio com uma bravata contra o Guilherme Amado. A Brage condena a fala de Eduardo Bolsonaro contra o jornalista Guilherme Amado. Por quê?
Guilherme Amado registrou que, enquanto o Congresso Nacional estava discutindo uma série de leis, a criatura estava dando entrevistas lá fora, fazendo podcast. Enfim, será que ele está tomando falta ou ele está embolsando dinheiro público para atuar como um traidor contra a nossa pátria? Então ele ficou chateado, ele escreveu o seguinte: esse é um truque retórico velho, Guilherme Amado. Você está se borrando de medo do trabalho que estou fazendo aqui. Ah, então Guilherme Amado, jornalista brasileiro, está com medo de um trabalho que você está fazendo nos Estados Unidos, Dudu Bananinha. Mas o que fazes aí nos Estados Unidos, Dudu? Por isso está tentando jogar minha base política contra mim? Viram que não adianta ameaçar prender meu passaporte? Ah, não é? Então você está corajoso com essa história, né, Dudu? Agora estão tentando ver se a direita começa a me pressionar para eu voltar e interromper o que estou fazendo aqui. Mas o que fazes aí, Dudu? Deixando insinuado que é sem importância. Aí ele ameaça aqui, né, Dudu Bananinha. Estive na Casa Branca. Sua matéria de inserção falsa da entrada do Felipe Martins foi um dos assuntos. Puxa vida, esteve na Casa Branca, então esteve com Donald Trump, discutindo aí um texto do Guilherme Amado. Puxa vida, né? Como você é importante, Dudu. Estou morrendo de inveja. Você tem razão de ficar com medo. Então, Guilherme Amado, meu caro amigo, fique com medo, porque o Dudu Bananinha está acionando Donald Trump para vir te pegar, tá? E aí escreveu Dudu Bananinha, o corajoso filho do ladrão de joias. É impressão minha, ou já se passaram 5 dias que Moraes deu prazo para o PGR responder se o regime vai ou não apreender meu passaporte? Se você, além de traidor, fosse uma pessoa que estudasse direito, você saberia que o prazo que o Procurador-Geral da República tem é um prazo impróprio no Código de Processo Penal. Portanto, ele não tem que cumprir esse prazo à risca. Agora, ao que tudo indica, né, diante da sua imensa covardia, como você não veio para o Brasil ainda, o Procurador-Geral da República tem mais o que fazer. Aliás, dia 25 agora, ele comandará a acusação contra o ladrão de joias, que por acaso é o golpista que funciona também como seu pai. Então, ele tem mais o que fazer. Aí escreve Dudu Bananinha. Estranho o que eles estão esperando, pois eu não posso acreditar que o PGR está desrespeitando um prazo do Todo-Poderoso, concorda? Olha, isso é um zap aí de pânico, né? Seguindo aí o papai. Bom, a conferir. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas etapas aí. O Silas Malafaia deu uma série de salamaleques numa entrevista que deu hoje, mas ele fala que faz uma falsa equivalência. Aí, gente, olha, tem gente aqui no Brasil que afirma que nós estamos vivendo uma guerra espiritual, né? Se isso estiver acontecendo, o demônio está encarnado em algumas figuras que se apresentam como religiosas, porque só pode ser coisa do demo, né? O que ele fala é que pegou ali o jornalista de surpresa. Sempre uma falsa equivalência, comparando uma coisa com outra que não tem nada a ver, a gente vai desmontar aqui. Vamos ver o que a figura falou. A esquerda lutou por anistia de assassinos, guerrilheiros, assaltantes de banco, sequestradores e gente que queria estabelecer um Estado proletário comunista. Ó, nenhuma pessoa acusada desses crimes, que estava presa, saiu, tá, Malafaia? Inclusive, a maior parte morreu, teve os seus corpos desaparecidos e as famílias demoraram muito tempo para conseguir um atestado de óbito. Jamais conseguiram enterrar os seus entes queridos, tá? Conseguiram. Eles lutaram por isso. E agora, não tem a sensibilidade, mulher de 70 anos, 67 anos, 63 anos, que não tinha uma pedra na mão, que não tinha um pedaço de pau na mão, ser tratado como terrorista, porque se é atentado contra um Estado, só pode ser isso. Então, com todo respeito, isso é uma vergonha ver a esquerda que lutou por anistia dessa cambada toda e todo mundo foi liberado, vir agora com todo mundo foi liberado, Malafaia? Discurso contra a anistia. Eu só queria deixar isso aqui registrado. Muito obrigado. E aí, seguinte, os jornalistas foram pegos de surpresa, certamente, que se tivessem dado uma lidinha, iam ver que a lei de anistia não colocou nenhum preso que estava dentro de uma cadeia para fora. Até porque é o seguinte, poucos ficavam presos, né? A maior parte era torturada, era morta. Então, os remanescentes que estavam presos permaneceram presos. A lei de anistia foi um projeto esboçado pela própria ditadura, não para beneficiar, para distensionar, para beneficiar pessoas que estavam naquela luta, naquele momento aqui no Brasil. Não, foi para beneficiar os torturadores, os criminosos e todos aqueles que, travestidos, né, incorporados ali com o manto do Estado, praticaram todas as sortes de crimes. Crimes sexuais, crimes de violência, crimes de tortura, crimes de roubo, crimes de extorsão. Todos os crimes foram anistiados a partir dessa proposição de 1979.
Obviamente, quem estava fora do nosso país, mas foram pessoas que, em regra, não se envolveram com nenhum tipo de organização. Essas pessoas puderam retornar ao Brasil. Mas quem estava preso na cadeia permaneceu. Vejam só o que está aqui no artigo 1º da lei de anistia e os parágrafos 1º e 2º aqui que eu estou sublinhando. Artigo 1º dizia o seguinte, né? É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexo com eles. Crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos, aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamentos nos atos institucionais e complementares. Olha o parágrafo 1º que diz aqui. Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Então, todos os crimes que essa gente do Estado cometeu, gente, foram mais de 20 mil pessoas que passaram pelos porões, passaram por interrogatórios, torturas aqui no nosso país, com mais de 400, quase 500 pessoas desaparecidas aqui nesse período. Não é pouca coisa não, né? Mas os criminosos, então, esses sim foram anistiados, os agentes do Estado. Tanto é que a gente nunca teve nenhum responsabilizado por isso. E aí, olha o que diz aqui o parágrafo 2º. Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Então, os que já tinham sido julgados e sobreviveram, os que estavam encarcerados, esses não foram postos para fora, o senhor Silas Malafaia. Por isso que muitas pessoas do campo progressista naquela época não queriam essa lei de anistia, porque ela visava proteger justamente os torturadores, a pior laia de bandido, de criminoso, com os quais vocês da extrema-direita se identificam. Então, essa é a verdade, inquestionável. Essa não pode ser negada, não. O deputado Rubens Paiva, que nós todos agora vivemos ser revivido ali pelo Selton Mello no filme, né? Ainda Estou Aqui, a família dele só conseguiu o atestado de óbito dele 25 anos depois que ele foi sequestrado e morto, né? Foi muito tempo depois, e só recentemente a família conseguiu que o atestado de óbito tivesse ali a causa da morte como sendo uma ação do Estado. Gente, olha só, tem aqui um site da Comissão da Verdade de São Paulo, tá? Do governo de São Paulo, e que tem aqui pessoas que morreram, sumidas e tal. Eu, assim, aleatoriamente aqui, eu peguei aqui o caso da Ana Maria Nassinovic Correia. Ela morreu aos 25 anos. Linda, né? Estudante, enfim. E aí, vendo o atestado de óbito dela, eu não vou colocar a foto aqui do exame, né, do laudo dela, assim, mas aqui tem um desenhozinho. Como é que ela morreu? Segundo o que está no atestado de óbito, ela morreu trocando tiros com as forças militares, né, da repressão. Só que, olha que curiosidade, ela tomou um tiro na testa e o tiro saiu na nuca, ou seja, ela estava numa posição de ajoelhada, provavelmente, e morreu com esse disparo. E aí o laudo cadavérico dela está dizendo, olha, que ela morreu em troca de tiros e tal, tal, tal. Aí quem assinou o laudo cadavérico, mais à frente, foi banido pelo Conselho de Medicina, né, Conselho Regional de Medicina, por falsear atestados de óbito. Então, no caso aqui, 3 pessoas que foram mortas, 3 jovens que foram mortos e tiveram os atestados de óbito ali alterados, dentre tantos que a gente sabe que aconteceram aqui no nosso país. Aí vem um canalha, vem um vigarista em rede social, dando entrevista por aí, dizendo, olha, esses de 1979, eles foram anistiados e agora eles estão aqui lutando contra a anistia. Então, é uma inverdade, isso é uma calhordice, é sapatear em cima das famílias todas que sofreram, o que sofreram aqui no nosso país, e tentar perverter a história para salvar mais bandidos. Isso sim é uma intervenção demoníaca no debate público aqui no nosso país. Isso não vai passar no Congresso Nacional, e se passar no Congresso Nacional, não vai passar no Supremo Tribunal Federal. Podem tirar o cavalinho da chuva. É por isso que nós temos esse espaço aqui, gente. Bom, eu fico por aqui, compartilhem hoje o nosso vídeo, que a gente tem que desmontar essa calhordice dessa gente sem caráter, né? Um grande abraço, gente, até o nosso próximo encontro. Tchau!